A divulgação é até uma obrigação dos serviços médicos e do próprio médico em particular. Por quê? Porque a população, em primeiro lugar, ela tem que saber o que existe de mais moderno, o que existe de bom, o que existe de boa prática médica para resolver os seus problemas de saúde. O médico, ele tem todo o direito de tomar e executar de maneira autônoma ações médicas para tratar as pessoas em geral. O médico está habilitado para isso porque ele se formou em medicina e se registrou no Conselho de Medicina. Isso é lei. A partir daí, ele pode tratar qualquer pessoa, independentemente de especialização médica. O que ele não pode, e isso é vedado, é anunciar uma habilitação, uma especialidade médica que ele não tenha, que não tenha feito no seu receituário, na divulgação, no contrato que estabelece com determinados prestadores de serviço, com órgãos públicos e privados, se apresentando como especialista sem ter a formação da especialidade. E a especialização, ela é regulamentada por lei também. É a residência médica, cursos de especialização e prática reconhecidos pela Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. Se o médico não tem essa habilitação e não tem esse registro, ele poderá atender um paciente, mas ele não pode se anunciar como especialista naquela área. Se o médico está se anunciando como especialista, ele vai ter que colocar o CRM, o nome e o registro no conselho da sua especialidade. Isso é uma garantia para o médico e para a população em geral. Isso tem que ser legível e também tem que ter endereço profissional. Indo ao site do conselho, vocês poderão ver, isso é público, médicos ativos. Vai o nome do médico, vai o número do CRM e também se ele é especialista, se ele registrou no conselho tal especialidade. Toda instituição que presta assistência médica no Brasil tem que ter um diretor técnico médico responsável, ao qual os conselhos de medicina se dirigem e responsabilizam caso houver algum problema com a instituição. A obrigação do médico é ele ter condições de poder comprovar de que ele fez todo o esforço possível para atender da melhor maneira possível aquela situação daquela pessoa dentro do contexto que ela está vivendo. E neste momento, quando surge algum tipo de denúncia que chega ao conselho de que houve uma suspeita de um desenlace negativo por negligência, por imperícia, por imprudência, que são os 3 itens que vão categorizar o erro médico, o conselho vai examinar. O conselho se transforma, nesse momento, num fiscalizador e depois, inclusive, num julgador da ação do médico diante daquelas circunstâncias. O conselho só pode tomar uma decisão, em primeiro lugar, numa sindicância e depois no processo ético propriamente dito, se houver provas de que houve um erro na conduta do médico, um erro, vamos dizer assim, contornável, evitável, previsível. Dependendo do que houve, dependendo do tipo de dano causado, dependendo da responsabilidade do médico, poderão variar desde uma advertência sigilosa, uma advertência pública, casos mais graves, é publicado num jornal que o médico tal, pelo Conselho de Medicina publica, tem a obrigação de publicar, de que o médico tal errou em tal e tal processo e uma condenação pública. Poderá ser suspenso por um período temporário. E, finalmente, a pena mais grave, que é a própria cassação do exercício profissional, onde o médico, devido à gravidade do dano causado, a importância do erro, a responsabilidade do médico, poderá determinar a cassação do exercício profissional. Quando o conselho detecta no seu julgamento
de que há uma situação civil passível de pena ou até um crime, o Conselho não tem o poder de polícia propriamente dito, não tem poder de encarcerar ninguém, mas ele vai encaminhar para a Justiça. Um ato cirúrgico ele pode ser filmado dentro de uma sala de cirurgia, no meio em geral, para a população. Isso pode ser feito? Pode, obedecendo determinadas regras. Por exemplo, primeiro, tem que ter conhecimento informado, explicado e assinado por escrito de um paciente, de uma pessoa capaz de fazer isso, de que ele sabe que está sendo filmado, que está sendo registrado, que está sendo gravado e que isso vai ter uma divulgação. Eu estou falando para uma rede, o Medical TV, por exemplo, que faz isso. Uma das normas que existe, por exemplo, é o cuidado com a exposição do paciente. Então, esse tipo de situação, fotos que aparecem em sites da pessoa como ela era antes e como ela era depois, fazendo propaganda da ação do médico, isso é proibido pelo Código de Ética Médica e pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Tem médicos que têm blogs, que têm sites, que divulgam conhecimentos médicos. Ele tem que fazer isso sem sensacionalismo, se apresentando, e caso houver algum tipo de patrocínio, divulgar que é feito em nome de algum determinado patrocínio. Interessa para a televisão, interessa para a mídia divulgar o que aquele médico sabe a respeito do assunto. Muito bem, ele poderá fazer isso. Agora, também é vedado ele fazer isso a título de educação médica e botar lá, ou ele falando, ou botar um consultório do doutor fulano, número tal, não sei o que, de tal a tal hora, não sei o que. Também não pode. Aí deixa de ser educação médica continuada para ser um programa comercial. É importante que a população saiba que em tal lugar, em tal instituição, em tal hospital, em tal lugar, está disponível um tipo de aparelhagem, um tipo de procedimento que aprimora o diagnóstico e a intervenção em determinadas situações. A população ela tem que saber o que o Conselho ele coíbe e normatiza é que isso seja feito de uma maneira que não seja sensacionalista, que não seja fazendo propaganda do tipo, eu sou o melhor, eu agora tenho tal aparelho que é o melhor e é o único que é capaz de provocar tal resultado, tal procedimento no Brasil inteiro, na região inteira, no mundo inteiro. Esse tipo de divulgação é coibido, porque aí nós entramos num terreno do sensacionalismo, muitas vezes da promessa indevida. Nós recebemos aqui, de todas as delegacias, diariamente, aquilo que é divulgado na imprensa escrita, por exemplo, da região, através das delegacias. Se houver algum sinal de alguma infração, alguma suspeita, nós submetemos a nossa CODAME aqui, a Comissão de Divulgação de Atos Médicos, que vai entrar em contato com as pessoas que estão divulgando de maneira indevida o seu trabalho. São chamados, são convidados a se pronunciar e, em muitos casos, inclusive, são orientados. Quando nós estamos passando por uma mudança tão grande nesse país, que envolve ética e respeito, ela precisa acontecer em todos os níveis. O grande problema de nós, brasileiros, começa com nós mesmos. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, tendo moral e ética naquilo que faz, certamente nós vamos mudar esse país muito mais rápido do que a gente imagina. Envie sua pergunta ou depoimento em texto ou vídeo com o hashtag MedicalTV. Nós buscaremos o profissional da saúde se você precisar.